Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem contigo. Fazer aqui uma breve reflexão sobre Mateus capítulo 2. Neste capítulo aparece alguns personagens, mesmo que secundário, mas em torno do personagem principal, o menino Jesus. Esses personagens são o rei Herodes e os magos. Olha o que diz o versículo 1, eu vou ler aqui na tradução da linguagem de hoje. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Primeiro personagem é o rei Herodes. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Observe que nesta tradução nem diz que eram os magos, diz que eram alguns homens, também não diz quantos eram. Nós às vezes fazemos uma associação que eram 3 magos, mas por causa dos 3 presentes que eles deram a Jesus. Mas a Bíblia não diz a quantidade. Como está no plural, poderia ser 2 ou 20. E magos não são feiticeiros, não são bruxos. Magos aqui são eruditos, homens estudiosos que estudavam as estrelas, os astros e outros temas. Eles geralmente se interessavam por ciências naturais e pela própria religião, a fé, a cultura deles. Então, trata-se de homens eruditos que vieram presentear a Jesus. Uma questão aqui que nós podemos dizer é que Jesus, o menino Jesus, ele é perseguido e odiado pelos judeus, aqui na figura do rei Herodes, que era o rei em Israel, que estava tentando encontrar Jesus para matá-lo. Inclusive até, você observou aí na leitura deste capítulo, ele até tentou enganar os magos para que os magos pudessem falar da localização de Jesus. Não tendo sucesso, reuniu o Sinédrio, que é a corte suprema em Israel, para tentar localizar também Jesus. Não encontrando, ordena uma matança de crianças, de meninos recém-nascidos, na tentativa de matar Jesus. Mas, em contrapartida, ele é odiado pelos judeus, mas ele é adorado pelos gentios, representado aqui pelos magos que o encontraram e o presentearam e o adoraram. Agora, o destaque que eu quero fazer aqui nesta reflexão é numa frase que insistentemente aparece. No versículo 1, agora eu troquei aqui a tradução e vou ler na Almeida Revista Atualizada. No versículo 1 diz, Jesus nasceu em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente. Eis que. No versículo 9 diz o seguinte, depois de ouvirem o rei, partiram. Está falando sobre os magos, que ouviram o rei Herodes, que pediu para que eles pudessem dar a localização de Jesus. Os magos partiram. Quando eles partiram, o que aconteceu? Eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E o outro versículo é o versículo 13, que diz que tendo eles partido, os magos encontraram o menino Jesus, o adoraram, o presentearam, e quando eles partiram, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. E disse a José, dispõe-te, toma o menino e a tua mãe e foge para o Egito. E no versículo 19 diz assim, que tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, agora toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel. Esta expressão que é repetida às vezes aqui no capítulo 2, eis que, é uma expressão de surpresa, ou seja, eu não estava esperando que isso acontecesse, mas eis que Deus interviu e fez algo e aconteceu algo e me deu uma direção e eu pude então
seguir esta direção. Olha, Deus continua fazendo isso com nós hoje. Permita que o eis que de Deus dê direção para a sua vida, aponte para algo. Busque isso. Às vezes você não sabe o que fazer, às vezes você não sabe qual decisão tomar, mas eis que o Senhor te dá uma direção e Ele continua fazendo isso conosco. Confie no Senhor. E o outro destaque que eu faço aqui é do versículo 19. Depois que Herodes morreu, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. O que o anjo diz para José? O anjo diz assim, olha, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Sabe por quê? Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ou seja, já morreu quem queria matar. E ao longo da história, aqueles que querem, sempre tem pessoas que querem matar Deus. Essas pessoas passam, elas morrem, porque a vida humana é temporária, é passageira, mas a vida em Deus não, a vida em Deus é eterna. Então o anjo disse, José, já morreu quem queria matar. É melhor, meus irmãos, que nós fiquemos do lado daquele que tem a vida eterna, porque a nossa vida é breve, é passageira, os homens continuam odiando a Deus, mas nós escolhemos estar em Deus, que é o eterno e que ninguém pode matá-lo. Deus abençoe sua vida, um forte abraço.